Boa tarde, Tony. Boa tarde a você que nos acompanha. O vereador Adalberto Araújo, vereador de Paranaguá pelo PHS, inclusive autor, vereador, desse texto que exatamente dá o veto à ideologia de gênero aplicada dentro das escolas. Vereador, por que essa votação de ontem? Por que tanta polêmica? E por que, eu gostaria de entender, por que todos os vereadores foram contrários a essa alteração? Eu sei que o senhor, de repente, não vai poder falar por todos, mas sobre o que vocês estavam discutindo, né? Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar novamente aqui para debater um tema tão importante como esse. Primeiro, quero ressaltar e reafirmar minha fala de ontem à noite, que eu achei muito surpreendente, a rapidez com que a Prefeitura de Paranaguá acatou esta opinião ou esta sugestão do Ministério Público e encaminhou para a Câmara de Paranaguá em tempo recorde, em apenas 12 ou 13 dias, esta matéria. Gostaria que tivesse essa mesma rapidez e prontidão em atender o apelo do atuante e combativo Ministério Público aqui em Paranaguá, na questão quando o Ministério Público impugnou a licitação dos 32 mil sacos de cimento. Gostaria que fosse rápido e ágil também na licitação dos 14 milhões por ano da coleta de lixo, que o Ministério Público também impugnou. Só deixando claro aqui, vereador, que o texto da indicação, a recomendação do Ministério Público dava o prazo de 10 dias e eles responderam dentro desse prazo, mas o senhor está dizendo que outros também têm prazo. Mas eu quero só salientar o seguinte, nesses processos que envolvem inclusive desvio de dinheiro ou possível desvio de dinheiro público, havia recomendação, inquérito aberto, etc. Aqui não, foi uma mera opinião, um ofício para a Prefeitura que ela poderia inclusive não acatar, se entendesse desta forma. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a votação de ontem, 14 votos a favor, aliás, contrários à proposta, demonstra bem a vontade da população. E eu quero aqui, assim como a gente não pode ter preconceito em relação à diversidade sexual e outros temas, também não pode haver o preconceito, principalmente quando não se tem conhecimento do texto ou da integralidade do texto atual do Plano Municipal de Educação. Ali, no atual texto, já está garantido, Diana, todas as ferramentas para diretores, professores, educadores combaterem a discriminação, o preconceito, a violência nas escolas em razão disso. Tudo está ali previsto e garantido, inclusive com respeito ao público LGBT. Fóruns de discussão está ali previsto. Mas dentro desse texto aqui diz que está vedada a adoção de políticas de ensino que usem o termo gênero ou orientação sexual. É essa discussão que está dando, ou esse embate Perfeito. Que está dando essa polêmica, certo? Ideologia vereador? de gênero e orientação sexual. Veja bem, o que o Ministério Público de Paranaguá opinou, no seu entendimento, é de que isso seria inconstitucional, mas não aponta onde estaria a constitucionalidade. E para ver como é um tema bastante divergente, colegas do Ministério Público, outros promotores de justiça, procuradores da República também, entendem de forma absolutamente diferente daqui, inclusive recomendando e prevenindo educadores que não implementem ideologia de gênero porque contraria o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição da República, que reserva à família essa questão dos valores, dos princípios educacionais. Então, assim, o que a gente não aceita, 399 municípios do Paraná não querem ideologia de gênero. O que é essa ideologia de gênero? Na verdade, Diana, isso aí é uma ideologia que prega que as pessoas não nascem nem menino nem menina, não nascem neutras e que com o passar do tempo elas vão descobrir por si próprias qual é a sua sexualidade. Mas a gente entende claro que isso que não é parte da essa família. Aplicação que o Ministério Público recomenda também. Ele não recomenda que seja adotada a ideologia de gênero, ele pede apenas para tirar essa palavra, o termo gênero, orientação sexual, que estão vetados de serem tratados dentro da escola, certo, vereador? Correto, só que na nota de esclarecimento que o Ministério Público soltou no dia de ontem, nós percebemos justamente aí o perigo. Nesta mesma nota, o Ministério Público diz que esta política tem que ficar ao arbítrio e à oportunidade do gestor. E não é isso que o povo brasileiro quer. O Estado, Prefeitura, Governo do Estado, MEC, Governo Federal, não tem esta prerrogativa de querer impor uma ideologia
Porque se o Estado é laico, também ele não pode permitir ideologias que afrontem Constituição, afrontem princípios. Entretanto, o senhor disse aqui quantos municípios são no Paraná que 399, que não querem Paranaguá. adotar a ideologia de gênero. Mas dentro do Paraná, só 2 cidades colocam o veto, né, como é colocado da forma aqui em Paranaguá, certo? É simplesmente uma cautela a mais. Paranaguá e Cascavel foram além. Elas podem até correr o risco de serem redundantes ao proibir ideologia de gênero e ao proibir a orientação sexual nas escolas. Mas é uma garantia a mais para que as famílias não corram o risco, como queria, né, me parece, o Ministério Público, deixar isso ao arbítrio do gestor. Nós não podemos correr o risco de ano que vem, ou daqui a 2 ou 3 anos, muda de um secretário de educação e resolve implementar essa ideologia, repito, que pode adotar, entre outras medidas, o banheiro unissex. Eu não quero que, quando eu for vovô, não quero que a minha neta use o mesmo banheiro, é um direito meu. Use o mesmo banheiro, por exemplo, que um outro menino. Essa é a preocupação dos vereadores, isso que é com relação só um exemplo. a essa. Sim, mas o que o Ministério Público argumenta é o seguinte, que quando a gente não pode adotar essas ideologias educacionais que utilizem o termo gênero ou orientação sexual, se acontece algum caso de violência dentro da escola, por exemplo, posso citar um exemplo aqui, eu tenho um filho, né, um menino, e esse menino ele tem problemas hormonais e a fala dele fica fina. E, de repente, os coleguinhas começam a chamá-lo de bichinha, viadinho, esse tipo de coisa. Como a escola vai atuar se ela é proibida de utilizar políticas de ensino que tendam a aplicar o termo gênero, vereador? Não, mas é preciso ter uma razoabilidade. Essas ferramentas, e aqui eu posso convidar as inúmeras pessoas, diretores, educadores, como já referi, eles já utilizam isso, inclusive, para conceituar e para explicar para o seu aluno que existem múltiplos modelos de família, né? Famílias heterossexuais, homossexuais, etc. E tem já as ferramentas, está no Plano Municipal de Educação, por isso que eu convido a todos que leiam o conteúdo integral nas suas metas, estratégias, nos seus artigos, está ali. Combater é uma diretriz, combater para erradicar todo tipo de preconceito, fóruns de debate, etc., com relação a essa questão da diversidade sexual. Isso está permitido, minha gente. Mas aí não existe um conflito dentro do próprio plano de educação, vereador? Se a gente proíbe, né, está vedado o termo gênero, né? E digo mais, Diana, qual o pai e qual a mãe queria se opor a que essa discussão seja feita dentro do âmbito da escola? Olha, criança, não vamos praticar violência contra quem é diferente, porque essas diferenças estão aí, estão na sociedade, ninguém vai se opor. Eu não vou brigar com o professor porque ele adota esse tipo de política, mas eu vou ficar extremamente frustrado e preocupado se a professora chegar na sala e olha, eu não quero mais que você se dirija para aluno ou aluna, nós vamos chamar de pessoa, porque não tem sexo, nem masculino nem feminino. Mas esse é o caso do seu posicionamento, certo? Porque o que a gente escutou, a gente até viu ali na reportagem, o que a gente escutou é que as pessoas estão dizendo que o papel de educação sexual ou de orientação sexual é dentro de casa. Agora, quando a escola fala que precisa respeitar as diferenças, ela está educando, né, está fazendo educação sexual dentro da escola. Mas eu quero acreditar que essas opiniões são justamente porque não leram o conteúdo do Plano Municipal de Educação, porque não entrevistaram os professores e educadores dentro da sala de aula que já tem esta autonomia, Diana. Então, é uma preocupação que não se justifica, porque essas políticas já estão garantidas. Eu quero só dizer, e para talvez arrematar, na Suécia, onde essa ideologia está mais avançada, nós tivemos o aumento do número de suicídio entre crianças e adolescentes, tivemos aumento no número de abortos. Então, são situações que a gente, apostando para uma suposta proteção das minorias, de repente está contribuindo para o surgimento de outros problemas muito mais graves. Repito, todas as ferramentas para combate ao preconceito já estão garantidas. O que a gente quer é proteger as famílias, as crianças e dar à família a autonomia para orientar sexualmente os seus filhos. Tá, ok, vereador. Tema muito importante, é preciso que haja essa discussão. E só para encerrar aqui, não é uma pergunta, mas eu acho que o senhor compactua comigo, é importante que a gente tenha a noção de que hoje, nesse âmbito que a gente vive, né, de tanta discordância entre partidos políticos, entre ideologias políticas, que as pessoas sentem para conversar antes de mais nada. Que elas conversem e que elas respeitem a opinião do outro,
né, e que deem espaço para que o outro fale também, certo, vereador? Perfeitamente, inclusive nas redes sociais, né? Tenho recebido alguns ataques e tal, mas eu quero convidar essas pessoas para nos visitarem, para conversarem conosco e para me mostrarem onde é que no plano municipal está proibido este combate. Muito oportuna a sua fala, parabéns pelo seu posicionamento, e é bem isso, diálogo acima de tudo e respeito às opiniões contrárias, não apenas à sexualidade contrária. Exatamente. Obrigada, vereador, mais uma vez. Obrigado. Tony, com você daí.